Seguimos com a nossa série de entrevistas Câmara em Foco, em que recebemos os novos 17 vereadores de Patos de Minas para conhecer suas trajetórias, propostas e prioridades. Já tivemos a oportunidade de conversar com o novo presidente da Câmara Municipal, Cabo Batista, e também com os vereadores Sargento Leomar, Brenda Evelyn, José Eustáquio, Toninho Cury, Paulo Henrique e ontem a professora Beth. Hoje, nós contamos com a presença de Júlio César Gonçalves, eleito pelo Partido Republicanos, com 923 votos. Com 31 anos, Júlio César foi criado por Adriana Aparecida Gonçalves com muito carinho e viveu boa parte da vida no distrito de Alagoas, onde foi presidente do Conselho de Desenvolvimento Comunitário, CDC, por 3 mandatos consecutivos. Além disso, está cursando técnico em enfermagem na Faculdade de Patos de Minas, a FPM. E agora, como vereador, traz a experiência comunitária e as demandas da zona rural para o Legislativo. Júlio César, obrigada, por aceitar o convite aqui do jornalismo da Jovem Pan Patos. Seja bem-vindo, bom dia e parabéns pela eleição. Bom dia, é um prazer estar participando aqui do programa. Júlio, então vamos começar. Você viveu boa parte da sua vida no distrito de Alagoas. Conta pra gente como é que essa experiência moldou a sua visão sobre as necessidades aí da comunidade rural. Sim, a maioria da minha parte foi vivida no meio rural, né? Inclusive no distrito de Alagoas, e foi uma experiência assim que eu falo, a gente convive ali com pessoas do meio rural, é uma experiência onde levou eu estar sendo representante da comunidade e também as dificuldades do meio rural ocasionou essa situação, chegar a ser presidente, porque no meio rural a gente fala o seguinte, a dificuldade é maior e o maior desafio nosso buscar recursos, buscar melhorias para a nossa comunidade, e é onde demonstrei esse interesse de ser presidente do conselho e fui lá por 3 mandatos. Que bacana. Esses 3 mandatos somam quanto tempo e quantos anos? São 3 anos. 3 anos. Vereador, o senhor se mudou agora recente, após a eleição, ou já tinha se transferido aqui para a cidade anteriormente? Não, atualmente ainda estou no distrito de Alagoas, e também vou estar em Patos de Minas, né? Está mudando para cá, mas ao mesmo tempo eu fico um período aqui e um período no distrito de Alagoas. Não vou estar abandonando a nossa comunidade, e sim estar trabalhando mais em si lá, né? Excelente. No caso, o senhor ainda é presidente do Conselho de Desenvolvimento atualmente ou não? Não, atualmente agora quem assume é o vice-presidente, que é o Valdir, que é o Dirim, e agora assume o mandato e está à frente do distrito de Alagoas. Excelente. Pois é, ainda falando sobre isso, você foi presidente do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Alagoas, né, por 3 mandatos, conforme falamos. Então, conta para a nossa audiência o que é esse conselho, o que ele faz, se outros distritos de Patos de Minas também tem algo parecido assim? O conselho, em si, é uma associação, né, que a gente visa, que ela não é muito reconhecida, até mesmo no Poder Legislativo, em questão também do executivo, que é a prefeitura, porque o conselho é voluntário. Quem que candidata ali, ele participa de uma associação em benefício da comunidade, para estar representando a comunidade, buscar recursos e buscar melhorias para a comunidade. E atualmente os conselhos, eles estão inativos, a maioria dos conselhos está inativo, o pessoal está desistindo dessa associação, por quê? Porque não tem um incentivo do Poder Legislativo, do Executivo, e é onde a gente entra nesse assunto, porque nós vamos trabalhar em cima disso, que tem que ser valorizado os conselhos. A fonte de informações e a fonte de melhorias no distrito é através do conselho. Através do conselho, o Executivo consegue visar mais as demandas do distrito e saber o que está acontecendo lá dentro. Olha só que bacana. Quais foram os principais desafios e conquistas dessa experiência, Júlio? Os desafios que a gente enfrenta da minha parte, da maioria, é questão rural, estradas rurais, saúde também, e tá trazendo as informações até o poder executivo, legislativo, porque o acesso era mais restrito, não era muito fácil conseguir um recurso ou um benefício para questão do melhorar, né, nossa comunidade, melhorar os distritos. E aí a gente procurava muito a Câmara Municipal, procurava também
questão da prefeitura, só que não tinha aquele acesso mais amplo, mais visado em questão a isso. Quais os aprendizados do seu trabalho comunitário no Conselho de Desenvolvimento Comunitário que podem ser aplicados agora na Câmara Municipal? A gente visa a questão rural em estradas rurais, a gente vai ter projetos que beneficiam essa questão, temos projeto também em questão da saúde e na educação lá que a gente está com uns projetos bacanas já para implantar nas primeiras reuniões que a gente tiver. Alagoas é um distrito com demandas específicas. O que você pretende fazer para que essas necessidades sejam ouvidas e atendidas também na Câmara por seus colegas de legislativo? Atualmente, como a candidatura do presidente Cabo Batista, que assume a presidência da Câmara, a facilidade agora de intercalar as demandas da nossa comunidade, tanto do meio rural e as outras também, vai ser mais fácil de estar levando essas demandas aí das associações, dos conselhos para a Câmara, para poder atender e também levar os representantes. Através dos representantes a gente tem um diálogo e através desse diálogo a gente consegue estar atendendo às necessidades da comunidade e melhorando lá, aplicando recursos para que a comunidade seja desenvolvida. Quando o senhor fala que com o Cabo Batista à frente vai facilitar, porque vocês têm um contato? Ou ele conhece Alagoas? Como é que é isso? Não, é o contato, né, perante o período da Câmara, né? Como presidente agora, a gente tem, né, como referência ele aí, para estar levando mais facilidade, mais diálogo aí junto à Câmara. Excelente. Júlio César, já caminhando aqui para o final da nossa primeira parte da entrevista, como é que você vê o papel da juventude na política e na liderança comunitária, especialmente aí em regiões rurais? Atualmente, o papel do jovem na política é muito importante, mas a maioria não se interessa porque a política é visada, o pessoal vê ela de um modo diferente. E hoje eu falo assim, em questão dos jovens, buscar mais essa experiência na política, que a importância do jovem na política é fundamental e essencial em questão de trabalho, de força, somar mais força, né, para poder representar tanto a juventude e também a nossa população. E para a gente finalizar, o que te motivou a cursar o técnico em enfermagem? E como é que essa formação completa aí, né, complementa a sua atuação como vereador? Corrigindo, né, eu já sou formado em técnico em enfermagem. Atualmente eu estou cursando superior em enfermagem. Desde pequeno eu gosto da área da saúde. Já trabalho na área da saúde assim, com várias pessoas. A gente tem um projeto aí que ajuda as pessoas em questão de saúde, pessoas mais na cidade que precisam aí de um auxílio, um recurso para que seja direcionado ela ali a situação que ela está precisando no momento. E então já é uns 5, 6 anos que a gente vem trabalhando nessa associação, não através do conselho, mas sim uma associação que a gente, antes de ser político ou presidente do conselho, a gente já vem trabalhando em foco a isso. E aí, desde pequeno, eu já tinha essa vontade de ser enfermeiro. Então, eu já cursei o técnico, já formei e agora estou cursando o superior para que seja profissionalizante. Júlio César, com 923 votos, você foi eleito vereador em sua primeira candidatura. Quais são as suas prioridades legislativas? Sim, primeira vez que eu candidato e a minha primeira referência que eu tenho aí, que eu já coloquei em agenda que a gente fala, estradas rurais e saúde. Essa primeira pauta que eu quero trabalhar é nessas aí. E como é que você avalia o apoio que recebeu da comunidade local na sua eleição? Teve muito voto lá de Alagoas, hein? Sim, a gente teve uma quantidade de votos em Alagoas, não só em Alagoas, mas também nas outras comunidades a gente teve uns votos expressivos. Bacana demais. E você recebeu de recursos declarados no site do TSE cerca de R$ 5.161. Qual foi a sua maior dificuldade para vencer uma eleição com um orçamento tão apertado? A eleição, a gente fala, ela é um desafio, mas quando você inicia ela com força de vontade em trabalho a população, o recurso nem tanto implanta muito nisso, porque mais é a facilidade, o diálogo com as pessoas que a gente sempre tinha, aí o recurso
foi, como diz, foi implantado mais para questão de alguma necessidade a mais que fosse precisar, mas o maior, que eu falo assim, a maior expressivo mesmo, foi o diálogo com as pessoas, no conversar e nas visitas que a gente teve também, e entender a necessidade da população, entender o que elas precisam e saber ouvir e levar isso junto à Câmara. Pois é, nós temos falado muito sobre as estradas rurais, sobre a saúde. Como vereador, quais iniciativas agora que você acredita serem mais urgentes para melhorar a qualidade de vida no distrito de Alagoas? O prefeito Falcão comentou sobre a obra da estrada que liga o distrito ao centro urbano e em que pé que está aí essa questão, você sabe? A questão da estrada de Alagoas, ela já vem aí há vários anos, o pessoal prometia, mas não fazia. Na gestão do Falcão, ele assumiu a gestão e já deu pontapé final que a gente fala de iniciar essa obra. A obra ela está praticamente 70% concluída, falta pouco para ser concluída, em torno de 3 quilômetros. Ela teve uma paralisação agora no período aí de outubro, novembro para cá, devido ao início da chuva. Mas também a gente respalda para a população, explica para a população que a paralisação dessa obra também vinculou um ponto onde o governo tinha travado as comissões que destinou a verba para essa rodovia, dessa estrada. Porque a estrada ela foi parte de recurso municipal, do executivo, né, a prefeitura, e parte federal, através do Zé Vitor, que destinou a verba para ali. Aí quando parte para a parte do federal, teve essa paralisação devido a esse travamento do governo, mas aí foi liberado já, o governo já foi destravado isso aí, o Falcão já deixou bem claro aí na última entrevista, da reunião que a gente teve, entrevista, e o Zé Vitor também já anunciou a terceira parcela de 2,8 milhões aí para ser aplicada aí para concluir essas obras, e o pessoal só não retornou às obras ainda devido ao período chuvoso. Não é por causa que não tem verba, não é por causa que não vai fazer mais, o dinheiro está em caixa para ser concluído, acabou o período chuvoso, que a gente entende que a gente precisa da chuva, as obras serão reiniciadas aí, concluindo aquele asfalto ali que dá acesso a Alagoas. E quais projetos ou demandas que você pretende levar à Câmara agora já nos seus primeiros dias de mandato? A gente tem recebido várias demandas aí em estradas rurais. Inclusive também a gente tem projetos aí para ter um olhar diferenciado na questão de pontes, que é o desafio do meio rural também, e questão das estradas que atualmente tem alguns pontos que está precário. Com o período chuvoso dificultou mais ainda, estragou muitas estradas aí, e a gente já tem as demandas aí que já vai estar passando para a prefeitura de início executando essas manutenção e ter também uma atenção maior. Atualmente temos a prefeitura tem a equipe de terceirização, mas ampliar mais essa área aí voltada para as estradas rurais. Você acredita que a Câmara Municipal tem dado atenção suficiente às regiões rurais, Júlio César? Eu falo assim, agora nessa gestão, acredito que vai ter sim um olhar mais diferenciado. E antes? Atrás, antes, eu não tinha muito assim visado esse trabalho, porque antes de ser candidato, a gente sempre vinha cobrando da Câmara, vinha cobrando bastante do pessoal, mas não tinha uma resposta assim para a população imediata, uma resposta assim que já ia atender eles ou resolver o problema deles. Então, faltava aí um pouco de diálogo. Como é que você pretende melhorar isso aí entre Câmara e moradores, especialmente nas comunidades mais distantes? Onde eu falo questão do conselho. Primeiro princípio aí é, através do conselho, incentivar o crescimento desses conselhos, reativar todos os conselhos que estão inativos, principalmente no meio rural, porque o primeiro passo, o primeiro fundamento aí é ter um vínculo aí com o pessoal, o representante do conselho, que através do representante a gente tem as demandas do município, tem as demandas dos distritos e saber o que eles precisam, saber o que tem que destinar e saber o que tem que ser resolvido dentro das comunidades e dos distritos.
Como será a sua relação com os demais vereadores e com a prefeitura para garantir a aprovação e execução dos projetos que você defende? Já conversou com todos os demais vereadores? Sim, a gente tem um diálogo aí com todos aí bom e trabalhando em conjunto e principalmente com o executivo também. A gente já, antes de ser político, já tem uma ligação aí boa em questão dessas cobranças, questão desses atendimentos. Eu falo assim, questão do Falcão, que o Falcão foi um exemplar aí no meio rural e está sendo, porque a gente, sempre que a gente precisava, automaticamente cobrava dele, cobrava do Azevedo também. Agradeço muito a questão Azevedo, porque a gente cobrava deles e automaticamente ele já respondia, já encaminhava aí a direção para que seja solucionado os problemas. E atualmente também é o secretário de obras, que é o Marquinhos. Marquinhos, sempre que a gente cobra dele, está pronta para atender, resolver o problema, principalmente na educação. A gente teve um caso no distrito de Alagoas, uma ponte deu problema, uma estrada deu problema lá, automaticamente eu cobrei dele, no outro dia já foi executado. Então, o diálogo com a prefeitura, nosso, é muito bom e fundamental. E por fim, Júlio César, qual é a principal marca que você deseja deixar aí no seu mandato como vereador? Você fala questão de trabalho? Isso. Levar para nossas comunidades, levar para Patos de Minas, deixar um bom trabalho e também falo fiscalizar, já estou fazendo isso. Eu sempre trabalho e falo com a população, a gente trabalha na transparência, mas as cobranças é maior e eu vou estar fiscalizando e o que eu puder estar resolvendo, a gente vai estar resolvendo. Porque nós temos uma dificuldade, igual eu falei, questão da saúde. Saúde, para maiorias, tá boa, mas em certos modos a gente tem cobrança a questão da saúde. E vou deixar um trabalho expresso aí nessa questão, frisado mais na questão da saúde. E já tem projeto aí, em melhoria isso aí, a gente vai estar apresentando no executivo e automaticamente também para o meio rural em questão das estradas. Excelente, já meio que deixou aí uma certa mensagem, então conclua para a gente, né? Deixa aí o seu recado final para os ouvintes da Jovem Pan Patos e para todos os eleitores que confiaram o voto em você, Júlio César. Agradeço de coração, a participação aqui da Jovem Pan e deixo meu muito obrigado a toda a população meio rural, Patos de Minas e os amigos da Câmara lá também. A Câmara está de portas abertas, o gabinete também à disposição e mais uma vez, muito obrigado à Jovem Pan pela audiência e pela participação. A gente que agradece, Júlio, que você tem um ano de muito trabalho, viu? Com certeza. Trabalho é o que a gente quer e que a gente vai buscar mais para ser solucionado.